Conhecer o seu mapa natal é o ponto de partida, não o ponto final. Saber as suas características é só o começo dessa jornada de autoconhecimento. O que você aprende quando você descobre as características do seu signo solar, do seu signo ascendente, são informações que você pode usar para ajudar você a cumprir as suas metas, a chegar no seu propósito de vida e alcançar tudo aquilo que você quer da vida. Não é apenas saber que você tem essa ou aquela característica e tá, ponto final. Não, você sabendo dessas características é que você pode começar a mudar a sua vida. Meu nome é Sandra Salles, esse é o canal Agneastrologia e o assunto de hoje é domine seus medos. Eu sei que falar de medo é uma coisa que pode parecer um pouco enfadonha para outras pessoas e muito interessante para outras pessoas, porque nem todo mundo compartilha do mesmo sentimento de ter medo de algumas situações, de se sentir inseguro, tá? E aí vamos começar primeiro por distinguir medo de insegurança, tá? O medo é uma experiência psicológica que acontece com você quando você se sente em perigo ou ameaçado por alguma coisa que seja real ou imaginário. Porque tem muitas questões que são imaginárias, não é? Tipo aquela de você ter medo do escuro, você acha que tem alguma coisa ali, pode ter, pode não ter. Pode ser um medo real e pode ser um medo imaginário. Você ter medo de alguma coisa que você não sabe explicar por que você tem medo daquela coisa, né? Então, é uma questão psicológica, mas é uma reação, digamos assim, uma reação que acontece dentro do teu cérebro, tá? O medo, ele pode ser originado por traumas de situações que você tenha vivido nessa vida, anterior ao momento presente, que pode ter gerado um trauma que acarreta num medo que você fica de repetir aquela situação. E esse medo, se ele não for trabalhado, ele pode virar pânico. Então, por isso que é preciso trabalhar os seus medos, para que ele não vire pânico, porque o pânico congela as pessoas. O pânico faz com que você trave em uma situação que você não consegue sair dela, né? E isso pode ser até muito perigoso. Já a insegurança na verdade, é uma falta de confiança que você tem em você mesmo, né? Não necessariamente por um trauma que tenha acontecido, não necessariamente por uma situação que tenha gerado essa reação involuntária do seu cérebro, mas é uma sensação que você tem que você não se sente preparado para alguma coisa, para lidar com alguma coisa, tá? Então, eu só queria distinguir, porque embora as duas coisas possam estar ligadas ao mesmo elemento no seu mapa, elas também podem ter origens diferentes. E sim, existem pessoas que têm que são mais sensíveis ao medo, mais sensíveis assim, que têm mais tendência a ter medos e outras com menos tendência, tá? Astrologicamente, a gente pode explicar isso da seguinte forma. As pessoas que têm muitos planetas no mapa no elemento fogo, tá? Que são os signos de Áries, Leão e Sagitário, se você tiver uma quantidade muito grande de fogo, eu digo uma quantidade muito grande por quê? Uma explicação rápida aqui, quando você analisa um mapa, a gente conta os pontos dos planetas em cada elemento do mapa. Cada planeta e os luminares e mais o ascendente, eles têm uma equivalência, cada um tem uma quantidade de pontos específica, tá? Por peso no mapa, né? Como se você estivesse fazendo uma prova e uma questão vale 4 pontos, a outra vale 2 pontos, a outra vale 1 ponto só. Da mesma forma, a gente calcula essas posições dos planetas no mapa. E quando você soma, né, o total é sempre 24. O total de todos os planetas mais o ascendente é sempre 24. Uma pessoa que tenha um mapa com elementos equilibrados, ela vai ter 6 pontos em cada elemento, no fogo, na terra, na ar e na água. Só que isso é mais raro de acontecer,
tá? Tem pessoas que têm um pouquinho a mais em um elemento do que o outro e tem pessoas que têm muito a mais em um elemento e quando tem muito em um elemento, falta no outro elemento, tá? Então, as pessoas que têm 6 ou acima de 6, né, nessa soma, no elemento fogo, são pessoas que são mais corajosas, porque esses signos, eles têm essa característica de coragem, principalmente o signo de Áries, que é considerado esse com mais ímpeto. E as pessoas que têm um número muito grande, um número maior no signo de água, que são Câncer, Peixes e Escorpião, mas principalmente Câncer e Escorpião, Câncer e Peixes, tá? Escorpião é um signo que, embora seja de água, embora seja sensível, o medo não faz muito parte da característica do Escorpião. Muito pelo contrário, ele até é mais destemido também pelas duas condições, né? Porque ele é regido por Plutão, o deus da morte, né? O senhor da morte, o senhor dos submundos, e é corregido por Marte, que é o planeta regente de Áries, que é o deus da guerra. Então, obviamente, se você somar essas duas características, dificilmente vai dar uma combinação de alguém que seja medroso, né? Então, essa é por isso que eu excluo o Escorpião dessa característica. Mas os outros dois signos, Peixes e Câncer, são signos muito sensíveis e eles têm uma tendência no seu lado negativo, no seu lado sombra, a serem mais inseguros e serem pessoas mais pessimistas. E aí o pessimismo acaba acarretando uma certa insegurança, um certo medo, porque eles não vão de cara. Então, se essa pessoa que tem muitos planetas em água no mapa, se ela ainda por cima tiver o que tiver faltando for o fogo, que é o que dá a coragem, quanto menos fogo e mais água ela tiver no mapa, mais a tendência de ser uma pessoa que tem uma estrutura emocional mais abalada pelo medo, tá? E aí que vem a primeira frase que eu falei da live. Tá, aí você fica sabendo disso e faz o quê? Você tem que correr atrás. Entendeu? Você tem que ir buscar primeiro as origens dessa questão. Por que é que você nasceu com essa, digamos assim, vou chamar de fragilidade, tá? Sensível demais e com a falta de iniciativa. Porque essa é uma questão que você precisa trabalhar nessa vida, tá? Então, o primeiro passo é conhecer. Entender o seu mapa, saber o que está escrito ali, o que esse mapa está te dizendo, o que esse mapa está te indicando e usar esse conhecimento a seu favor. Então, se é uma questão emocional, se é uma questão de equilíbrio emocional que você precisa trabalhar, tem que buscar uma terapia, tem que buscar um trabalho conjunto, não é? Porque o mapa é o ponto de partida. É o ponto de partida para você se conhecer e para você tomar uma atitude, não é? Tomar uma atitude que faça com que você possa aproveitar as melhores qualidades do seu mapa. Então, se você tem, não é, muitos planetas no elemento água, você vai aproveitar a qualidade positiva do mapa. Então, você vai usar a sua criatividade, vai usar a sua característica, né? Esses dois signos são muito ligados à arte, à criatividade para usar a arte. Você vai extravasar isso através da arte ou através do próprio contato com o elemento água, né? O próprio contato, seja nadando ou praticando, né? Ou tendo esse contato com o elemento, indo à praia, frequentando piscina, porque a água ela vai te acolher, mas você também precisa buscar uma compensação para essa falta de fogo no seu mapa. Então, sabendo que esse é um elemento que te falta, você busca, de alguma forma, exercer isso na sua vida. Você vai se policiar para não se deixar levar pelo pessimismo, pelo medo e pela falta de iniciativa. Então você vai se policiar e vai buscar alternativas que façam com que você exercite isso na sua vida.
Porque a nossa vida é um aprendizado. Nós estamos aqui para aprender lições e para superar os medos e para evoluir. No final das contas, o que a gente veio fazer aqui é evoluir. Pode não ser dessa vez, pode não ser nessa encarnação, pode ser que nessa fique pesado demais, fique difícil demais, mas eventualmente você precisa dar um passo adiante. E mesmo que seja um passinho pequeno, qualquer passo que você dê à frente, no sentido de se conhecer e superar as suas dificuldades, já é um passo adiante que você dá no seu autoconhecimento, na sua evolução, na sua transformação e na sua conclusão desse aprendizado. Porque essas dificuldades, elas vieram para te ensinar alguma coisa, tá? Então, se você for analisar o mapa com a perspectiva da astrologia kármica, os indícios vão estar ali. O porquê é sempre uma questão fundamental. Se você entende por que você está passando por isso agora, por que a sua vida foi traçada dessa maneira, por que você veio aprender essa lição, você já começa a se posicionar de uma forma diferente. E aí você vai conseguir trabalhar essa dificuldade. Hoje, no caso, a gente está falando da dificuldade do medo, né? Aprender a lidar com o medo e superar esse medo para seguir adiante. Eu vou contar uma história para vocês. Uma das primeiras lembranças que eu tenho da minha vida, e isso eu devia ter lá pelos meus 3, 4 anos de idade, era de um pesadelo recorrente que eu tinha de um homem que me perseguia e que me matava. Não vou dizer que era toda noite, mas aquilo era muito frequente na minha vida. E eu tinha, sei lá, 3 ou 4 anos de idade, que eu acho que é quando a gente começa a efetivamente guardar alguma memória que leva para a vida. Só que eu tive esse pesadelo até os meus 30 e tantos anos de idade. Imagina você passar 30 ou mais de 30 anos tendo o mesmo pesadelo e sendo assassinada nos sonhos. Você acorda com uma sensação horrorosa. Aquilo é uma experiência traumática. É uma experiência traumática. E é claro que quando eu era criança, a única coisa que eu podia fazer é acordar chorando, ou gritar, ou sei lá, fazer o quê. E ter muito medo, né? Então, esse medo se cristaliza na vida da gente, tá? E eu até aprendi isso mais tarde, porque eu sempre fui de estudar e buscar as informações. E uma vez eu estava lendo um livro que o medo, ele se cristaliza como pedras nos rins. E eu tive um cálculo renal gigante aos 20 anos de idade, que eu tive que fazer uma cirurgia para tirar, porque naquela época ainda nem existia laser. E eu tinha esse sonho recorrente e era sempre a mesma história. O homem cortava o meu pescoço, me estrangulava, era sempre no pescoço. E eu, até uma certa idade, eu dormia com a cara enfiada no travesseiro e com a mão no pescoço, tentando proteger o meu pescoço. Era uma reação automática que eu nem me deitava assim, mas ao longo da noite isso acontecia, porque eu tentava me proteger de alguma forma. Agora me diz, uma criança de 4 anos podia ter esse tipo de sonho porque ela lembrou que aconteceu na semana anterior? Não, né? Isso, obviamente, era uma lembrança que eu vim a saber muitos anos depois, quando eu fui buscar ajuda, porque esses sonhos realmente me atormentavam, e eu fui buscar ajuda e, através de regressão e tudo mais, eu descobri que isso tinha acontecido, não em uma, mas em algumas vidas passadas. Era uma coisa que se repetia na minha vida, né? E também foi um dos motivos que me levou a estudar a astrologia kármica, que eu queria entender todas essas coisas, né? Eu queria entender por que a gente não traz todas as lembranças das vidas passadas, claro que não, mas alguma coisa fica lá no subconsciente, no inconsciente, sei lá, e fica atormentando a gente. E eu nasci com um monte de planetas em signos de fogo, né? Eu tenho uma determinação do fogo para ser uma pessoa mais corajosa, mas eu também tive que fazer análise, eu tive que fazer um monte de coisas para chegar a me livrar desses pesadelos. Isso levou 30 e não sei quantos anos até eu conseguir me livrar deles. Então, eram motivos, né, que me fizeram buscar o porquê
Por que que isso acontece? Por que que eu tenho esse medo? Por que que eu tenho esse pânico? Né? Eu tenho uma amiga que ela tinha pânico de falar em público. Então, na época da faculdade, quando ela tinha que apresentar um trabalho, ela começava a suar, passar mal, correr para o banheiro, ela não conseguia falar em público. Isso deve ter, eu nunca fiz o mapa dela para pesquisar isso, mas isso deve ter uma origem, né? Pode até ter sido dessa vida, pode ter sido alguma coisa que aconteceu na escola primária, alguma professora que, sei lá, fez alguma coisa que assustou a criança e que ela ficou com essa insegurança. Mas isso pode também ter uma origem numa vida passada. Então, o mais importante, através de análise, ou seja qual for a forma, é descobrir o porquê, o que originou esse problema. E daí você partir para buscar a cura. Né? Conhecer o problema é só o primeiro passo para a cura. E se você persistir, você vai chegar nessa cura. E aí entra um outro elemento muito importante que eu queria falar hoje, que é o Saturno. A pessoa tendo muitos planetas em fogo, ou em água, ou em ar, ou em terra, seja o que for, todo mundo tem um Saturno no mapa. E o planeta Saturno, ele é às vezes mal encarado, mal visto pela astrologia, né? Porque ele, né, tem aquele símbolo da foice, porque ele impõe dor, sofrimento e tal. Mas, na verdade, ele é o planeta que nos obriga a crescer, a amadurecer. Ele está ligado ao amadurecimento e, principalmente, ao autoconhecimento. Né? Então, todo mundo tem um Saturno no mapa e a casa onde você tem o Saturno no mapa indica onde você se sente inseguro, tá? E aí, quando eu digo inseguro, pode ter medo, mas pode ter aquela falta, né, de confiança em si mesmo. Quando tem esses medos que são mais enraizados, que tem uma origem em algum trauma, em alguma coisa que você já viveu e tal, que isso precisa ser trabalhado, mesmo assim, né, ele é um aprendizado. Você precisa aprender a superar aquela insegurança ou aquele medo, tá? E é através dos assuntos da casa onde tem esse Saturno no mapa que você vai viver as experiências necessárias para o seu aprendizado e o seu crescimento, tá? O Saturno te impõe um pouco de insegurança, dependendo do Saturno pode impor muita insegurança, tá? Mas ele também te dá a tenacidade e a firmeza de persistir. Porque ali onde você tem o Saturno, você teoricamente não é para desistir. Normalmente você desiste dos assuntos onde você tem o Netuno, onde você acaba se perdendo um pouco. Mas o Saturno é resistência, o Saturno é persistência. Então, você, naquelas situações, você vai, sim, vai se sentir inseguro, você vai ter medo, você pode passar por decepções, você pode passar por situações que te mostrem dificuldades, frustrações. E essas situações, elas podem se repetir várias vezes, mas isso faz parte do processo de amadurecimento do ser humano. Então, é ali que você vai persistir e que você vai superar o seu medo. E sabe uma coisa interessante? Muitas pessoas acabam se tornando profissionais da área que envolve a casa onde ela tem o Saturno, porque ela se sente tão insegura naquela situação que ela busca soluções, ela busca um caminho. E não é rápido, não é fácil, é um processo lento, mas é um processo de amadurecimento, é um processo de autoconhecimento. Então, a pessoa persiste tanto naquela questão que ela acaba se tornando um profissional daquela área. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, né? O Saturno pode estar em qualquer área no mapa. Então, por exemplo, se você tem um Saturno na casa 2, as questões são financeiras. Então, você pode ter medo de perder dinheiro, medo de aplicar dinheiro, mas o dinheiro e as posses e às vezes os seus talentos, né, que também são assuntos de casa 2, são uma questão
frágil para você, em que você se sente inseguro, que você vai estudar tanto aquilo que vai acabar se tornando um economista, uma pessoa que sabe tanto de investimento, não pode não ir para a faculdade de economia, mas ela vai se esforçar tanto que vai saber cuidar das suas próprias economias, vai ser uma pessoa que não é mão aberta, justamente porque ela tem medo de perder o dinheiro, então ela poupa, sabe poupar, sabe administrar o dinheiro e sabe acaba aprendendo a fazer aplicações e lidar com dinheiro melhor do que qualquer outra pessoa que não tenha um Saturno na casa 2. Por quê? Porque é ali que está o calcanhar de Aquiles. Então é ali que ela vai persistir e insistir para poder compensar essa insegurança que ela tem em relação às questões financeiras e às questões, qualquer propriedade que não seja imóvel, tá? Porque aí os imóveis são lá na casa 4. Então, a pessoa tem que literalmente mergulhar de cabeça nos assuntos da casa onde ela tem Saturno, porque ali é o caminho, ali estão as áreas e as situações e as experiências que vão fazer crescer, amadurecer e principalmente se conhecer. Aí vem a questão mais delicada, né? Que é a pessoa que tem o Saturno na casa 1. Tudo aquilo que a gente tem na casa 1, né? A primeira casa da mandala astrológica, né? Nos acompanha 24 horas por dia, porque é o nosso corpo, é a nossa primeira reação, né? São as nossas reações instintivas. Então a gente traz aquilo. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem um Saturno na casa 1, não vai ser em uma determinada situação que a insegurança vem à tona. É 24 horas por dia, ou é o tempo todo que ela está acordada. Por quê? Porque é na casa 1, então é o tempo inteiro, né? É assim, a insegurança já faz parte da reação dela instintiva. E essa pessoa é que precisa mergulhar ainda mais fundo no seu autoconhecimento, porque é através do autoconhecimento, de estudar o seu mapa, de saber quais são os seus melhores atributos, quais são as ferramentas que ela pode usar, onde é que está a sua força. Todo mundo tem um ponto de força no mapa, uma área em que você brilha, que é o seu sol. Então, tem uma área em que você pode buscar. Você tem um Júpiter em algum lugar que ele pode te ajudar, que pode te incentivar, que pode te dar. Então você tem que buscar dentro do seu mapa quais são esses atributos que vão te ajudar a superar essa indecisão e principalmente mergulhar fundo no seu autoconhecimento. Porque é mergulhando a fundo, é se conhecendo, é batalhando dia a dia por essa autoconfiança, é que eventualmente você vai chegar lá. Então, quando a gente tem medo de alguma coisa, não adianta fugir dele. Porque você vai fugir, vai virar a esquina, ele vai estar ali. Quanto mais você fugir, mais tempo vai demorar para você conseguir superar esse medo. Então, medo precisa ser enfrentado. Se você não sabe como, você tem que buscar o como. Você tem que buscar ajuda em terapia, em qualquer tipo de terapia, em formas alternativas, mas o passo número 1 é entender o porquê. E esse porquê está escrito no seu mapa. Ali vai dizer a história toda, o que foi que aconteceu nas outras vidas que fez com que você hoje tivesse essa personalidade, tivesse essas dificuldades, tivesse que enfrentar tudo isso para que o seu crescimento seja compatível com a história que você deixou para trás. Então, quanto mais situações, né, de insegurança e de medo você viver na vida atual, mais significa que você trouxe isso de outras vidas. E isso precisa sim ser trabalhado, precisa ser estudado para que você consiga alcançar a cura, né? Não vai ser sentada no sofá
que a cura vai chegar. As coisas não vão simplesmente cair no seu colo, né? As soluções não vão cair no seu colo. Você precisa ir atrás, você precisa fazer alguma coisa por você mesmo, porque você é responsável pela sua vida, pela sua felicidade e pela sua evolução. Então, só você pode fazer algo por você mesmo. Quer dizer, pelo menos dar o primeiro passo. Você pode buscar ajuda, acompanhamento de outras pessoas que te ajudem a conseguir isso, né? E muitas vezes é necessário que você tenha, né, um profissional de alguma outra área, de análise e tudo, mas você tem que dar o passo, você precisa querer e você precisa seguir esse caminho, né? Mergulhar de cabeça nos assuntos onde tem o Saturno no seu mapa, conhecer o seu mapa a fundo para saber quais são os apoios que você pode ter, com o que você pode contar dentro do seu próprio mapa, dentro da sua própria personalidade, dentro da sua psique, porque tá tudo aqui, gente. Tudo tá na nossa mente, tudo acontece na nossa mente, tudo acontece no nosso emocional. Então a nossa mente leva para o nosso emocional, que acaba gerando circunstâncias na nossa vida. E quando a gente começa a buscar as soluções, as curas começam a acontecer, tá? Temos uma pergunta. Saturno na casa 4. Olha, Saturno na casa 4 é a síndrome do estranho no ninho, porque a casa 4 são as nossas raízes, a nossa família, o nosso lar. E quando a pessoa tem um Saturno na casa 4, e aí eu vou dizer assim, quanto mais próximo da cúspide da casa 4, do início da casa 4, esse Saturno estiver, mais forte isso é na psique da pessoa, tá? Na personalidade da pessoa. Então, a pessoa tem essa dificuldade de lidar com a família, de lidar com os seus antepassados, né? Com os seus antepassados, com a sua família de origem. E essa dificuldade, ela vem através das experiências, principalmente da infância, né? Principalmente na infância. Então, desde a infância, a criança se sente como se ela não estivesse no ninho dela, como se ela não fizesse parte daquela família. Existem outros planetas que também dão essa sensação, tá? Como, por exemplo, Urano também. Só que o Urano, ele foge, o Saturno, ele não foge, tá? Urano, normalmente, um Urano no fundo do céu, ele tende a sair de casa cedo e se livrar daquela família porque ele não tem nada a ver com eles. Já o Saturno, ele persiste, porque é o que eu falei anteriormente. Onde você tem o Saturno, você vai persistir naquela história. Aquilo pode incomodar, mas você não desiste da situação. Então, o que acontece? A pessoa tem aquela sensação e, principalmente na primeira infância, ela pode ter passado por situações em que ela se sentia excluída ou que ela não se sentia fazendo parte daquele ninho, daquele núcleo familiar. E às vezes era um núcleo familiar que não tinha muito carinho envolvido, que não tinha muito aconchego envolvido, que era um lar mais sério, mais autoritário. Isso também pode refletir um dos dois pais, né? Ou o pai ou a mãe, a figura que foi mais importante na sua primeira infância, né? Então, esse Saturno, ele representa essa pessoa que era mais autoritária, que era mais rígida, que cobrava mais, né? Que é aquele que te cobrava mais. Então, você aprende que as situações da vida não são simples, fáceis, leves. E o envolvimento familiar, as situações através do envolvimento familiar com a família, o dia a dia com a família, a convivência com a família, se torna uma coisa mais pesada, um pouco mais séria, não tão alegre e agradável talvez quanto você gostaria que fosse, mas isso indica que ali tem um aprendizado para você, que através dessas situações com a família que vem o teu amadurecimento, que vem o teu autoconhecimento, que vem principalmente o conhecimento das tuas raízes, porque
Se você entender a mandala astrológica, né, como uma construção, uma edificação, né, uma obra de engenharia, a casa 4 são as fundações e a casa 10 é o topo, é o telhado. Então você só consegue chegar lá no alto quando você tem fundações fortes, quando você tem bases sólidas. E o Saturno ali indica que você precisa criar bases sólidas para que você chegue lá na maturidade, para que você consiga construir o seu império, o que você quiser da vida, o seu meio do céu, se você tiver essa base sólida. Então, esse Saturno fala dessa dificuldade de lidar com a família de origem, mas que é através dessa dificuldade, dessas experiências, dessa vivência, dessa convivência, que você aprende a ser um ser humano mais maduro e aprende a conhecer mais a sua estrutura e as suas próprias emoções, tá? Normalmente, dependendo do signo que tiver a pessoa que tem esse posicionamento, tem dificuldade às vezes de expor as suas emoções, porque também foi o que ela aprendeu na sua primeira infância, né? Foi o tipo de ensinamento que ela teve. Então, é como se dissesse assim para você, olha, demonstrar suas emoções é fraqueza. Então, não seja fraca, seja forte. Você tem que aprender a ser forte. Você tem que aprender que os seus sentimentos precisam ser estáveis e fortes, né? Você tem que ter uma base sólida dentro de você para aquilo que você externaliza seja seguro também. Porque se a base for fraca, imagina uma construção. Se os pilares não forem fortes o suficientes, a construção cai. E é assim que acontece com a nossa vida. Se a nossa base, a nossa casa 4 não for sólida, toda a nossa vida desmorona. Porque você não consegue botar os tijolinhos em cima, porque a base não está forte o suficiente. Entendeu? Mas, então, o Saturno na casa 4 vai te ensinar isso, que você tem que passar por essas experiências e não vai desistir, porque talvez em outras vidas você tenha desistido da família, tenha largado a família para trás, não tenha assumido as responsabilidades, e agora o Saturno ali diz que você precisa assumir essas responsabilidades na sua família e principalmente com, né, a sua família de origem. Você assume as responsabilidades, você tem que mostrar que você é confiável. Então, esse é o processo de aprendizado do Saturno na casa 4. Saturno na casa 11. Então, o Saturno na casa 11, ele se sente inseguro em relação, primeiro, ao futuro, né? Porque a casa 11 fala do nosso futuro. O que vem depois? O que vem depois de você conseguir tudo que você conseguiu já, né? E também em relação aos grupos, tá? Aos grupos de amigos, aos grupos sociais, clubes, qualquer tipo de associação que você faça, inclusive até irmandades, grupos espiritualistas, qualquer tipo de grupo. Então, a pessoa que tem um Saturno na casa 11, ela tem essa insegurança de lidar com essas situações. Ela não se sente apta o suficiente para transcender o próprio conhecimento, que seria a casa 11, compartilhar com a comunidade o conhecimento que ela tem e compartilhar com os grupos, tá? Porque a casa 11 fala muito de compartilhar. Ela é o oposto da 5, né? A 5 é onde você mostra os seus dotes. A casa 11 é onde você compartilha esses dotes com os outros, com as pessoas, inclusive até com os desconhecidos, né? Então, são nessas situações que você vai aprender a crescer. Então, primeiro, a busca pelo futuro, o planejar um futuro, estar seguro em relação ao futuro, são situações que trazem o medo, trazem a insegurança, e que é aí que você precisa efetivamente se empenhar para que você chegue, que a casa 11, não é?
é uma casa de transcendência também, porque ela passou da casa 10, você já chegou na jornada, né, da vida, você já chegou, já passou da casa 10, que é a casa 10 é aquilo que você almeja ser na vida, e a 11 já é o que vem depois, e ela vem antes da 12, que é quando você já está se desfazendo, se dissolvendo para uma próxima vida. Então, a preocupação com o futuro pode te tirar sono muitas vezes, né? O Saturno de casa 11. Ele está extremamente preocupado com o futuro. Como é que vai ser a minha velhice? Como é que vai ser, como é que é essa passagem? Não é? Como é que vai ser a minha vida, a minha terceira idade? Então, é justamente buscar se conhecer para você chegar lá com o equilíbrio emocional necessário para se sentir segura nessa situação. E aí, antes disso, você tem que cumprir a casa 10, tá? Cumprir todas as etapas, mas principalmente a casa 10. E também buscar nos grupos, buscar apoio em grupos ou fazer parte de associações que vão te ajudar a exercitar esse Saturno, exercitar a sua perseverança, exercitar a sua resistência. Então, nessas situações, ou seja, se isolar não adianta. Se isolar, ficar só dentro do grupo familiar, não vai te trazer a segurança necessária que você precisa. Então, você precisa exercitar, por mais difícil que pareça, por mais frustrante que pareça, são essas experiências que vão fazer você crescer, que vão fazer você amadurecer como ser humano. Então, tem que buscar. Então, na casa onde nós temos o Saturno, nós temos que buscar exercitar aquela área, exercitar, né, praticar aquilo todo dia, manter aquelas atividades na nossa vida. Então, manter uma vida e principalmente assim, de fazer um trabalho em grupo, né, de ter um trabalho que seja com outras pessoas e que seja em favor também de todos, em que todos se beneficiem, né? Aquela coisa da comunidade, do igualdade, fraternidade, já me esqueci qual é a outra. Esses são os lemas de Aquário, que são a era de Aquário e que regem também os assuntos da casa 11. Então, tudo que for em prol da sociedade, que for em prol do outro, que vai ajudar a um número maior de pessoas, são nessas situações, nesses exercícios que você vai crescer, que você vai se autoconhecer e que você vai se amadurecer e evoluir como pessoa. Tá bom? Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar, se inscrevam no canal, ativem as notificações para serem avisados sempre que tiver conteúdo novo no ar, ok? E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Eu agradeço muito a presença de todos que estiveram aqui. Até a próxima!